amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cassi e esse é o Estante Pop. Faz alguns dias que eu tenho pensado que eu preciso mudar essa abertura, afinal eu não falo só para leitores, mas para fãs de cultura pop em geral, então podemos pensar em algo que combine melhor. Mas hoje eu quero falar de algo muito especial. Algo que eu amei muito. E se vocês disseram o filme do Superman, vocês acertaram. Este é o assunto deste vídeo. O que é claro que vocês sabem, porque afinal tá no título, mas vamos lá. Antes de falar do filme em si, eu quero falar dos produtos promocionais do Cinemark, que eu gostei bastante. Eu gosto muito de colecionar coisas, aqui a gente tá sempre procurando, encontrando coisinhas que a gente gosta, desses produtos que vêm como brinde ou enfim, que vem junto com algo e a gente coleciona. E aí não podia ser diferente com esse filme que eu tava super ansiosa pra assistir, eu tava super animada. Então a gente foi assistir no Cinemark e nós pegamos o balde de pipoca e o copo. Vou mostrar pra vocês, o balde de pipoca é assim, ele é legal, ok. Assim, eu não achei nada demais, mas né, eu não podia ficar de fora, assim. Eu pensei, não, esse tem que pegar, tem que pegar. É legal, enfim, se quiser dá pra usar pra alguma coisa, mas aqui em casa vai ficar nas prateleiras aqui, né, nas estantes, decorando, né, como decoração. E o copo, eu achei que o copo não ia ser tão legal, mas eu admito que foi um engano meu. Eu gostei bastante mesmo, tá? Ele imita, assim, os gelinhos lá da Fortaleza da Solidão. E tem luz, ó. Aí, claro, eu não sei como fica com o refri, porque eu não cheguei a colocar o refri aqui dentro. Mas eu imagino que possa dar um efeito legal, né? Tem o logo aqui em cima e aqui na frente também. Ele acende a luzinha. Se quiser, dá pra trocar a pilha aqui embaixo também. Eu tava super animada pra assistir Superman, mas eu fiquei preocupada também. Eu pensei, e se eu construir todo esse hype? Se eu pensei, nossa, que coisa incrível. Se eu assistir todos os teasers, trailers, as propagandas e pensei, nossa, que incrível. E eu chegar lá e odiar o filme. Eu ia ficar muito triste. Eu tava pensando, será que eu vou ter coragem de sair e mentir? Não, eu amei! Simplesmente pra não ficar triste. Mas, felizmente, genuinamente, eu amei esse filme. Eu tô muito feliz de ter assistido. E a partir de agora, assim, se tu não assistiu ainda e quer ver e se importa com questões de spoilers, eu recomendo, né, deixar pra assistir esse vídeo outro dia. Porque a partir de agora eu vou falar bastante coisa que está no filme, que pode estragar a história pra quem não viu ainda. Eu não sou crítica de cinema, mas eu gosto de falar das coisas que eu gosto. Então, assim, eu preciso dizer que eu gostei muito da fotografia e de como lidaram com as diferentes emoções durante o filme. Nos momentos em que o Superman tá mais introspectivo, está triste, né, preocupado com algo, a gente vê logo que tem um clima mais escuro, uma noite mais intensa, mais densa, né? A gente vê que ele tá ali pensativo, se questionando sobre o seu passado, quem ele era. E nos momentos mais felizes dele, a gente vê assim aquela luz, aquele brilho. E existe uma virada do início do filme pro final. A gente vê que no início ele ainda tem assim um pouco daquela ingenuidade de ser bom porque acreditava que os pais dele, os pais biológicos, queriam que ele fosse bom. Mas a partir ali da metade pro final, ele descobre que ele tem que ser bom, ele deve ser bom, porque ele é bom. Então tem um discurso muito lindo do Jonathan Kent, do pai dele, do pai adotivo, que é justamente de que as tuas escolhas fazem quem tu é. E aí a imagem, a luz do filme muda também. Eu achei lindo, assim, aqueles momentos em que ele se ergue
depois de salvar alguém, ou antes mesmo, que ele surge e existe aquela luz quente, sabe? Aquele sol aparecendo, algo quase assim angelical, sabe? Mas que é a imagem de um super-herói, né? A gente espera que aquele herói vai estar lá sorrindo, vai estar, mesmo quando sofre, ele vai estar querendo acolher as pessoas. E é essa a imagem que o Superman neste filme passou para nós. A trilha sonora também é muito legal, porque a gente sabe que eles usaram de base o tema do Superman, do Christopher Reeve, e colocaram, né, fizeram umas mudanças lá, eu não sei, não entendo essas partes técnicas, mas é bonito porque tu ouve aquele tema que já é clássico, porém é uma música nova, né? É algo novo. Então a gente tem um encontro dessas coisas. O Superman que é super, que é bom, que é esperança, que é gentil, e ao mesmo tempo mostrando que existe uma nova era do Superman, né? Nos cinemas, ele volta a ser o que ele era antes, que é um herói bom, gentil, carismático. Isso nunca tinha acontecido comigo, mas finalmente aconteceu. Eu falei todo o vídeo e no fim descobri que tinham sido gravados só alguns minutinhos. Mas vamos lá! Vou tentar refazer o que eu falei. Muita coisa eu saí do roteiro e agora eu nem sei se eu consigo falar de novo, mas vamos tentar. Sobre a história do filme. Logo no início, nós já temos um Superman que ele é reconhecido como Superman. Não precisou contar toda a história de origem. A história de origem é contada em alguns diálogos, assim, que eles conversam sobre de onde ele veio. Mas o Superman, ele tá perdendo uma batalha, mas ele logo dá um jeito de retomar, porque ele tem essa responsabilidade de cuidar das pessoas. E quando ele cai de novo no meio da cidade, ele é ajudado por um cidadão comum, uma pessoa que tá ali simplesmente vendendo seus lanches ali na rua. Ele agradece porque o Superman sempre compra o lanche dele, enfim, eles interagem. E ele tenta ajudar o herói. Então, mesmo o Super dizendo pra ele, não, né, tu tem que sair porque é perigoso, ele diz, não, eu tenho que te ajudar. E foi uma coisa muito bonita, porque demonstra que existe bondade na humanidade, mesmo que seja ali uma situação em que aquele ser humano não ia poder fazer muita coisa, porque ele era só uma pessoa comum. Inclusive, um imigrante, assim como o Superman, alguém que veio de fora e que muitas vezes é desprezado pelos outros que estão ali. Tem vários núcleos de personagem e um que se destaca muito pra mim é o do Planeta Diário, porque ali eles estão lutando da forma deles, da forma do jornalismo, pra falar a verdade sobre o Superman, enquanto o Lex Luthor tenta difamar o super-herói. O Lex Luthor, ele consegue uma brecha pra continuar nessa campanha dele contra o Superman quando ele descobre sobre os kryptonianos serem colonizadores. Muitas pessoas ficam com medo. A gente tem as redes sociais e o jornalismo sensacionalista como ferramentas muito úteis para o Luthor, porque ali ele consegue instigar as pessoas, manipular os sentimentos delas sobre o Superman que sempre esteve lutando por coisas boas. Então vem a desconfiança, porque ele é um cara de fora, ele é alguém que veio de outro planeta, como saber as verdadeiras intenções dele? E lá no Planeta Diário, o Perry White, ao mesmo tempo que ele sempre quer a manchete chamativa, ele quer vender jornais, mas ele quer isso através de um jornalismo sério. Então ele confia muito na equipe que ele tem. A Lois Lane vai atrás de buscar a verdade, o Jimmy Olsen também. Aliás, o Jimmy tá a cara do Jimmy das HQs, eu achei muito legal a caracterização, tudo. E aí entra também a Eve Tessmacher, porque ela primeiro passa a impressão de ser só uma garotinha superficial e que só quer tirar fotinhos e ficar se mostrando nas redes sociais, mas na verdade não é bem assim, ela é bem esperta. Inclusive são essas selfies dela, são essas fotos que mostram segredos do Lex Luthor para revelar a verdade sobre ele, que
ele tava planejando coisas, que ele não tava simplesmente querendo defender a Terra de um suposto Superman malvado. O Krypto também é um personagem muito legal. Ele tá ali presente pra ser ao mesmo tempo um alívio cômico e um super-herói. Eu admito que eu fiquei um pouco preocupada porque Guardiões da Galáxia 3, que também é um dos meus filmes favoritos, é o meu filme favorito da Marvel, existe essa abordagem dos testes em animais. E eu tava, assim, preocupada, mas foi uma coisa bem tranquila. Claro, sendo bem feita, né? É outra coisa, mas a gente fica nervoso porque a gente não gosta de ver os bichinhos sofrendo, né? E o Krypto tava lá, ele se liberta, ele é um cachorro divertido, ele é engraçado, ele é brincalhão e ele não tem noção, assim, dos superpoderes que ele tem. Tem também a Borávia, com um presidente bem loucão, assim, que tá invadindo um espaço, uma região ali para colonizar, para tomar para si, e sem se importar com a vida das pessoas que já moram naquele lugar. E as pessoas pedem pela ajuda do Superman. Só que esse presidente da Borávia sabe disso, ele não quer o Superman se colocando no meio dos negócios dele. Então, esse presidente e o Lex Luthor trabalham juntos e o Lex, ele usa toda a inteligência, todo o dinheiro dele pra fazer tudo virar do jeito dele, né? Inclusive manipular essa situação, comentando sobre como que o Superman se envolveu em situações que não dizem respeito ao país, que pode causar uma crise diplomática, todas essas coisas assim. Mas é muito interessante de ver, eu fiquei muito feliz de ver esse Superman que não tá interessado nisso aí, ele tá interessado em salvar pessoas. Não tem problema se um país pensa isso ou aquilo, ele tá querendo salvar as pessoas e é isso. Só que o Lex Luthor, ele encontra uma brecha num discurso kryptoniano dos pais do Superman, que fala justamente de colonização, de tomar a Terra para si, de governar a Terra. E esse discurso, além de ser usado pelo Luthor para ir contra a imagem do Superman de bom, de gentil, faz o super-herói se questionar sobre quem ele é. Afinal, tudo que ele conhecia sobre ele não é verdade. Em nenhum momento ele pensa em ser mal, não é isso? Mas ele tá ali se perguntando sobre quem ele é, qual é o papel dele aqui na Terra. E é aí que entram os Kent como pessoas super importantes nessa história. Então é um momento em que o Superman está muito fraco, que ele vai pra casa e lá ele é só o Clark Kent. Existe amor ali naquela família. A Martha Kent tá ali cuidando do filho. Então, assim, é uma coisa muito delicada, é muito sensível. A gente vê o quanto ele é amado, não por aquelas pessoas que enxergam ele como uma criatura quase divina, porque é um super-herói, mas por pessoas comuns que amam ele por quem ele é, por ser o Clark. Eles sabem que é o filho deles, é o menino deles, eles estão preocupados, mas eles também reconhecem que aquele menininho, aquele Clark, ele é muito importante para o mundo. Eles querem que o filho deles faça algo bom para o planeta. Quando ele entra no espaço lá que o Lex Luthor tá comandando as coisas e tudo, ele faz um discurso dizendo: eu sou tão ser humano quanto qualquer um de vocês, quanto qualquer pessoa. E isso eu vi muito da HQ do Alienígena Americano, que é sobre isso, super-herói de todos os dias. E isso é tão bonito, me toca bastante, porque faz a gente pensar sobre as coisas boas que nós conseguimos fazer. Claro, nós não temos superpoderes, nós não sabemos voar ou temos super força, mas aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia é algo especial. Eu sou professora, tem algo especial na minha profissão, ou mesmo que não seja na profissão, mas para alguém eu sou especial, sabe? Independente do que eu possa parecer lá na rua. E isso me toca porque mostra ali que, enquanto para muitas pessoas ele era importante porque ele podia defender elas e ser super,
para outras pessoas ele era importante porque ele era o filho. Ou para aquele homem lá no início que ajudou ele era importante porque ele era o cara, ele era um herói que parava e conversava com ele na rua, comprava o lanche dele, que ele fazia todos os dias. Então, assim, são coisas que às vezes a gente não percebe na nossa vida, mas que fazem a gente ser especial também. Claro que é um filme super divertido, tu pode assistir lá e não parar para refletir, mas se a gente começa a olhar, observar informações que foram colocadas ali, a gente consegue tirar muita coisa e pensar sobre isso. É muito bonito, eu gostei demais desse filme. E aí, claro, sem falar na caracterização, tudo. A gente tem esse Superman brilhante, sabe? Super. Aquele sorriso gentil, aquela luz bonita. A Lois Lane, que é uma repórter que tá sempre se metendo em situações perigosas. Ela sempre foi assim, ela sempre fez isso, porque ela é uma repórter, sabe? Então às vezes as pessoas dizem, mas a Lois Lane se colocando nessas situações. Não, ela é uma repórter, ela sempre foi assim, ela se colocava em situações perigosas porque ela tá atrás da notícia, ela tá atrás da verdade. E nessa história, inclusive, ela e os colegas dela, através de um jornalismo sério e bem fundamentado, é capaz de contribuir com essa reestruturação da imagem do Superman, revelando as mentiras do Lex Luthor. E aí nós temos a Gangue da Justiça, que não é o nome oficial. A caracterização do Senhor Incrível tá incrível. Gostei da Mulher Gavião, gostei do Lanterna Verde, tá muito legal. Eles não apareceram tanto no filme, principalmente a Mulher Gavião, gostaria que tivesse mais tempo dela na tela. Mas eu sei que eles vão estar no Pacificador na próxima temporada, então eu espero ver muito dela ali. É a minha heroína favorita, eu gosto muito, muito. Então eu tô bem animada pra assistir a próxima temporada de Pacificador. Pra ir fechando esse vídeo, eu preciso falar da aparição da Supergirl. Eu gostei muito. É muito engraçado como eles são diferentes entre si, os dois primos, né, o Superman e a Supergirl. E já deu um gostinho de como vai ser o filme dela. O filme dela deve sair em junho de 2026, se não mudaram a data ainda, mas é pro ano que vem. E, nossa, se seguir nessa vibe, já tá mostrando bem que é baseado na Supergirl Mulher do Amanhã, que é uma história justamente sobre como ela vai pra outro planeta pra ficar bêbada, porque aqui na Terra ela não consegue ficar bêbada, já que o sol amarelo afeta o corpo dos kryptonianos. E aí a gente tem ali ela chegando bêbada, toda loucona assim, e perguntando pelo Krypto. É um filme que com certeza vai ser diferente a abordagem assim, mas que combina com a personagem. E foi bem legal assim de ver, foi uma aparição curta. Ali já o Superman comenta sobre essa questão de ela ter ido para outro planeta e tal. E o filme se encerra de um jeito muito bonito, mostrando que o Superman tá entendendo o lugar dele no mundo. Tem muita coisa legal nesse filme, eu achei tudo muito lindo. Eu acredito que, assim como no filme, se o Superman estivesse no nosso planeta, ele não ia se importar com o que é certo para um país, as relações diplomáticas ou o que for, mas sim com as vidas humanas. Ele ia atrás de proteger as pessoas, de proteger as crianças. Então, isso foi muito forte. Esse filme é maravilhoso. Se tu já assistiu, me conta nos comentários se tu também gostou. Eu espero que sim. E se tu não assistiu, mas viu esse vídeo pra saber como era o filme, me conta. Será que tu ia gostar do filme? O que tu acha? Certo, gente, é isso por hoje. Eu espero que tenham gostado desse vídeo, porque já é a segunda vez que eu tô gravando ele. Ai, espero que nunca mais isso aconteça, de eu ter que gravar 2 vezes. Muito obrigado. Deixa o teu like, deixa o teu comentário. Se der, compartilha também pra me ajudar. Até o próximo vídeo.